Você está no Mangaka Cast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre um anime e um mangá muito top, na minha opinião. Que, na minha humilde opinião, é um dos maiores roteiros que eu já assisti de entretenimento no geral. De anime, com certeza fica ali no top 10, top 5, top 3, top 2, top 4, enfim. Porque, na minha opinião, assim, é um dos roteiros mais sensacionais que eu já assisti, com certeza, já vi, já li, já ouvi, que é o anime e o mangá Erased, que tem essa palavra tem uma coisa muito interessante, né? Ela é em inglês, Erased, evidentemente significa zerar, né? E se você pegar esse termo zerar a vida, a gente usa muito esse termo para coisas positivas, quando a gente alcança alguma meta muito top ou acontece alguma coisa positiva e inesperada, que a gente fala, nossa, zerei a vida de ter conseguido essa coisa positiva. Só que se você pegar a palavra erased em inglês, evidentemente, e você ler ao contrário, significa desire, que significa desejo, ou seja, vontade, querer, desejo, enfim, né? Necessitar, desejar. E aí o que acontece? Se você parar para pensar, a palavra desejo, ela significa alcançar, porque você não vai querer alcançar uma coisa em tese que você não deseja. Às vezes até pode acontecer, mas é pouco provável que você vai se esforçar muito por uma coisa que você não deseja. Então, é muito interessante. Isso foi uma coisa assim que eu peguei esse insight assim enquanto eu assistia e fiquei pensando nisso. Do que se trata esse anime e esse mangá? Na minha opinião, sem dúvidas, é um dos melhores de todos os tempos. E o que se trata ele? Ele se trata, muito engraçado, porque esse tema geralmente rende bons animes e bons mangás, né? O que acontece? Ele se trata num hippie, né? Popularmente conhecido como Anjo da Morte, ou Deus da Morte, ou Shinigami, depende do idioma, evidentemente, português, inglês, japonês, por aí vai. O que acontece? E aí ele é uma pessoa, né, de tal. E aí ele não está em forma ali e tal, tá em forma de pessoa normal. E o círculo de amizade dele, os entes dele, estão prestes a morrer por um assassino. Eles morrem quando ele era criança. E ele fala, pô, eu poderia ter feito alguma coisa, né, para ajudar, se eu, de repente tivesse feito uma companhia mais ali, de repente as pessoas não teriam morrido, né, porque elas morrem quando ele sai ali fisicamente. Tipo assim, uma tá em um lugar, ele vai para um lugar, vai para o supermercado, aí depois volta, tem sido assassinado, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Ele tem o poder de voltar no tempo, certo? Então vamos supor, acontece lá o assassinato, e ele tem o poder de voltar no tempo, né, por ser um anjo da morte, e conseguir para resolver isso. Mas ele volta com a lembrança do futuro. Então ele volta, evidentemente, para resolver aquele problema, né? Aquele karma, o famoso karma, né? Quem não tem karma, que atire o primeiro dharma. Mas enfim, e aí o que acontece? Sem brincadeira agora, o anime e o mangá, ele é muito bom mesmo. Realmente ele tem uma pegada que eu gosto muito, que é a questão de você conseguir deixar entretida a pessoa que está assistindo, né? Porque a história ser boa é uma coisa, mas você conseguir deixar as pessoas que estão assistindo, principalmente se forem pessoas inteligentes, evidente que ninguém é burro, mas tem pessoas que preferem coisas mais entretenimento mesmo para passar o tempo, do que coisas que você precisa prestar atenção mesmo na história para você poder entender e para você poder gostar. Essa história deixa um enredo muito gostoso, porque você fica ali literalmente, né, naquela história ali, você fica querendo saber, você fica, sabe assim, dá aquela emoção, aquela adrenalina gostosa, muito entretenimento, mas ao mesmo tempo entretenimento inteligente, né? E de Dharma, né, para resolver ali aquele karma. Então esse Dharma, como que ele funciona? Ele volta no tempo, né? Ele tem esse poder de voltar no tempo, então ele volta na idade que ele tinha um pouquinho antes de acontecerem os crimes. E sempre tem lá um professor que se faz de bonzinho pra cacete, né? Esse negócio geralmente já tá cantada a letra, né? Se tem alguém que se faz de bonzinho demais, é sempre bom, né? Não necessariamente significa que a pessoa é do mal, evidentemente, mas significa muitas vezes que tem alguma coisa errada, né? E aí o que acontece?
Se a pessoa ela é boazinha, é normal. Agora, se ela é muito, 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 muito boazinha, tem alguma coisa às vezes meio estranha, né? Às vezes não, mas às vezes sim, né? Então esse anime é legal, na minha opinião, porque ele desperta um pouco isso, das pessoas sempre não precisarem se desconfiar dos outros, mas elas sempre terem assim uma coisa assim também, né? Não ser tão ingênua, né? E aí o que acontece? A pessoa, ela, né, esse professor, ele é o assassino, e aí ele mata lá umas crianças, tal, algumas pessoas tal que estão no círculo, e até no futuro ele teria matado a mãe do protagonista. Só que aí o que acontece? Ele voltando, evidentemente, ele não sabe que ele é o assassino. Então toda hora, toda a história, ele conta com o professor para ajudar. Então o professor sempre sabe os passos que as pessoas vão dar ali. E aí esse enredo fica um bom tempo do anime, né? É bem interessante isso. Mas para quem é mais inteligente um pouquinho, já saca logo de cara que é o professor, que é o, né? Enfim. E uma coisa muito interessante desse anime, de mangá, é que uma das principais, né, dele é uma moça que na realidade é uma das principais aqui, o professor quer matar quando ela é criança. E aí ela morre, evidentemente no ele volta justamente porque ela morre. Só que aí o que acontece? Ela pega e reencarna como tipo uma mina que é mó paga-pau dele. Então quando ele tem uns 30 anos de idade, ela tem 17, mas ela é bem bonita, tal, e ela é reencarnação dessa menininha. E aí o que acontece? Então ela vive atrás do cara, trabalha junto, tal, e vive dando mole pro cara de um jeito até meio inexplicado, né? É inexplicado para esse mundo aqui, né? Para as pessoas tapadas, como eu disse no começo do áudio. E na realidade, uma pessoa minimamente inteligente percebe que a atração, quando é natural, é porque ou é de reencarnação, ou é porque tem os mesmos gostos, ou é porque, né? Quando a atração não é por interesse material, é porque é uma atração natural, ou seja, de reencarnação, ou por algum motivo natural mesmo, né? Gostar da outra pessoa. Então, isso só é estranho nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas estão sempre querendo ser mais espertas que a outra, enfim, o famoso, né, passar a perna e tal. Então isso é uma coisa muito negativa, que eu acho que esse anime mostra, esse mangá mostra, o lado positivo de você gostar de alguém, entendeu? E não aquela coisa doentia de competição, de gostar de alguém só porque a pessoa é melhor, entre aspas, em alguma coisa. Então, não que não possa, evidentemente, namorar uma pessoa virtuosa, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que o anime ele mostra muito essa questão do amor bonito mesmo, o amor natural, muito parecido com a ideia dos outros animes, como o próprio Nanatsu no Taizai, que mostra mais essa questão do amor pelo amor mesmo, e não o amor por um motivo muito específico, de interesse, alguma coisa assim, tanto de um lado quanto de outro. Então, eu acho interessante demais isso. E é algo muito legal a ser abordado, evidentemente, para a sociedade. Apesar desse anime, desse mangá não ser, infelizmente, na minha opinião, não ser popular, porque era para ser um dos mais famosos, pelo seu nível de qualidade de roteiro, pelo seu nível de qualidade geral, né, de tudo ali, realmente é um anime, um mangá que não faz tanto sucesso, mas eu gosto bastante dele. Então, o que acontece? Aí na história ali, ele acaba. Essa menina é fechadona com ele no futuro ali, mas aí dá tudo errado e tal. Aí ele volta pro passado de novo e consegue finalmente evitar as mortes, tal, depois de muito esforço. E uma coisa interessante também é que nessa vez que ele consegue evitar, ele conta com os amigos dele. Das outras vezes ele tentou sozinho. Então aí realmente, obviamente, quando você tem colaboração de outras pessoas, tudo flui melhor, evidente. Então, de pessoas comprometidas, evidentemente, né? Que querem realmente que aquilo dê certo. Aí eles conseguem ajudar o menino, né? Os meninos ali se ajudam e nenhum crime acontece. Mas o professor descobre, sequestra ele e joga ele num lago, né? Para ele morrer, evidentemente, afogado. E aí ele sobrevive e vai para o hospital. Depois o professor fica rondando ele todo esse tempo, tentando até matar ele no hospital. E depois que ele redobra a consciência, volta a andar, tudo certinho, depois de muitos anos, 15 anos depois, aí ele consegue resolver finalmente todo esse mistério. Então aí na realidade é muito interessante porque no finalzinho é muito emocionante mesmo. Aparece daí a moça, né? Ele acaba conhecendo a moça que em tese seria a reencarnação da moça que está viva, ou seja, acabou que tinha duas moças da moça. Então é muito sensacional, assim, o final ficou muito bonito. Um roteiro assim incrivelmente impecável e tem uma coisa muito legal para quem gosta do Mangaka Cast.
que o protagonista é o mangaka. Então é muito interessante, é muito top mesmo. Eu gostei demais, sim, pra mim sem palavras.